Olá, seja bem-vindo a mais uma de nossas histórias. Esta noite, seremos levados a um dos muitos milagres realizados por Jesus durante seu tempo na Terra. Juntamente a cada milagre que ele trouxe aos homens, Jesus também ensinou importantes lições sobre como viver pela fé, esperançosos pelo que há de vir e buscando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esta história tem sido lida e contada vez após vez desde a igreja primitiva e demonstra a poderosa e magnífica mão de Deus em sua obra, até mesmo nas coisas pequenas e aparentemente impossíveis. É uma história que demonstra a importância de nossa fé e como o menor indício de fé no Senhor pode ser suficiente para desencadear grandes milagres. E, finalmente, é também uma história sobre obediência e sobre o poder de se estar de acordo com o coração de Deus. O episódio de hoje foi registrado em cada um dos evangelhos e conta como Jesus alimentou 5.000 homens, bem como muito mais mulheres e crianças, tendo apenas 5 modestos pães e 2 pequenos peixes. Através do mais simples dos meios, Jesus trouxe à vida um feito importante e milagroso. Um evento que não só encheu muitos estômagos resmungões de comida, mas um evento que encheu os corações ansiosos com o amor de Deus e a plenitude de seu Espírito. À medida que você se prepara para um sono pacífico, lembre-se de que não há nada pequeno demais para ser usado por Deus, ou problema que seja grande demais para Ele resolver. Abra seus olhos para a maravilha de suas promessas, a beleza de sua graça e a profundidade de sua compaixão. Busque viver a partir de sua fidelidade e confie no cuidado que Ele tem por você. Agora, feche seus olhos e permita que seu descanso o afaste dos altos e baixos desse dia que passou. Acalme sua mente e prepare seu coração para que Deus fale com você, com a profundidade que somente Ele pode gerar. Ao escutar esta história e aprender sobre como Jesus atendeu às necessidades das pessoas ao seu redor com bondade e compaixão, lembre-se de que Ele também está presente na narrativa da sua vida. Igualmente bondoso, igualmente zeloso e mais amoroso do que jamais poderíamos imaginar. Aquele foi um longo dia para Jesus e seus discípulos. Quanto mais eles caminhavam pelas cidades e as boas novas do reino se espalhavam, mais atenção pareciam receber. Os relatos sobre Jesus e seus milagres começaram a se espalhar rapidamente. Muitos se reuniam onde quer que Jesus fosse, para que pudessem ouvi-lo ensinar os caminhos de uma vida de retidão, explicando os princípios da fé e curando-os de enfermidades, dor e desconforto. Jesus sabia que havia mais milagres a serem feitos e muito mais pessoas a serem alcançadas até que chegasse a sua hora. Então, ele entrou em um dos barcos que descansavam na costa e com seus discípulos viajou através do mar da Galileia para um lugar perto de Betesda. À beira da costa, muitos dos que compunham a multidão que se reunira ao redor de Jesus mais cedo o viram partir. Eles tinham ficado maravilhados com Jesus e estavam assombrados com os milagres que ele havia realizado diante de seus olhos. Milagres como curar os doentes, dar vista aos cegos, fazer andar os paralíticos e muito mais. Desta forma,
Quando perceberam que Jesus estava partindo, decidiram segui-lo para continuar a testemunhar os seus feitos. Disseram a seus amigos e familiares, vizinhos e estranhos, e a qualquer outra pessoa que pudesse encontrar, que este era um homem que fazia sinais e maravilhas, como eles jamais haviam testemunhado antes. E assim, antes mesmo de Jesus e seus discípulos terem chegado ao outro lado do mar da Galileia, homens, mulheres e crianças aos montes já haviam começado sua própria viagem pelas águas. Eles navegaram com entusiasmo, esperança e curiosidade para ver os milagres que aquele homem faria em seguida. Quando Jesus e seus discípulos chegaram à costa, subiram uma das montanhas da região para se retirar e refletir em oração. Era um momento especial para o povo de Israel, pois a festa da Páscoa judaica logo começaria. Juntos, eles oravam e se sentavam em silêncio, desfrutando o retiro pacífico da multidão. Entretanto, não demorou muito até que Jesus ouviu algum barulho vindo do pé da montanha. Seus discípulos se levantaram para olhar para baixo e, ao espreitarem o início da montanha, viram uma grande multidão subindo a sua encosta em busca de Jesus. Milhares de pessoas subiram, alto e mais alto, sobre rochas e ervas daninhas e por entre arbustos e árvores. Enquanto subiam a encosta da montanha, clamavam a Jesus para vir ajudá-los. Os discípulos ficaram em estado de choque ao verem tantas pessoas chegarem e se reunirem ao seu redor. E logo a paisagem, antes composta pela relva, ficou coberta de pessoas. Eles se empurravam uns aos outros e se aproximavam de Jesus para que pudessem chegar o mais perto possível dele. Em todos os lugares que os discípulos olhavam, eles viam semblantes ansiosos e animados, brilhando em antecipação pelo que Jesus faria a seguir. Mas também viram semblantes desesperados, daqueles que tinham conhecido dificuldades, dores e fariam qualquer coisa, até mesmo atravessar mares, por uma chance de conhecer Jesus e serem curados. No entanto, à medida que o número de pessoas crescia, também crescia a sua fome. Jesus olhou entre eles e viu que estavam cansados e famintos após atravessarem o mar da Galileia e subir a montanha para chegar até ele. Isto tocou seu coração. E em um ato de compaixão, ele se voltou para o seu discípulo Filipe e lhe perguntou: Filipe, você sabe tão bem quanto eu que estas pessoas vieram até aqui para estar perto de mim. Alguns vieram para ouvir meus ensinamentos e outros vieram para serem curados de suas dores. Sejam quais forem as razões, todos eles parecem estar com fome e desgastados após sua longa jornada. Diga-me, o que devemos dar a eles para comer? Onde podemos comprar pão suficiente para alimentá-los? Ao dizer isto, Jesus já sabia do milagre que estava prestes a realizar e percebia a dúvida estampada no rosto de Filipe. Ele olhou de um discípulo para o outro, observando como todos pensavam a mesma coisa. Alimentar todas essas pessoas? Esta é uma tarefa impossível. Houve um burburinho do sussurro deles entre si, questionando se Jesus estava falando sério. Será que ele não viu que entre toda a multidão havia 5.000 homens? Sem contar os outros milhares, incluindo as mulheres e crianças que estavam ao seu lado. Após alguns momentos de silêncio, Filipe limpou a garganta para falar e disse: Mestre, entendo que estes homens e mulheres percorreram um longo caminho para estar em sua presença e aprender com o Senhor. Mas há milhares de pessoas aqui, mais do que nós poderíamos até mesmo contar. Para que essas pessoas tivessem ao menos um bocadinho de pão, seria preciso mais de meio ano de salário. Infelizmente, não há como alimentar todos que estão aqui. Jesus
Ficou desapontado com a falta de fé de Filipe, mas esperou para ver se algum dos outros discípulos pensaria em alguma ideia. E mais importante ainda, ver se eles teriam uma singela quantia de fé nele, depois de todos os milagres que eles tinham visto até agora. Enquanto Filipe se afastava e resmungava para os outros discípulos sobre a pergunta de Jesus, André, irmão de Simão Pedro, olhou em volta para ver se havia algo que pudesse alimentar pelo menos algumas das pessoas presentes. Ele se afastou de seus amigos e entrou no meio da multidão. Como pescador por profissão, André era hábil e as muitas horas gastas na pesca haviam treinado seus olhos para perceber detalhes. Ao tecer seu caminho pela multidão, ele fitava as mais diversas direções, buscando por qualquer coisa que pudesse ajudar. Eventualmente, ele viu um jovem rapaz sentado na grama. Com ele tinha uma cesta de 5 pães e 2 peixes. André sabia que isto mal seria suficiente para alimentar 2 homens, e ainda menos para alimentar 5.000 deles. Mas ele também sabia que isto era melhor que nada, e no mínimo, Jesus poderia apreciar o esforço. Então, André correu até o jovem rapaz e lhe disse: "Jovem, estes são seus pães e peixes?" O jovem rapaz consentiu com a cabeça e respondeu: "Eles são, Senhor. Se você viajou conosco do outro lado do mar da Galileia, deve estar com fome. Você pode comer um pouco se quiser." André sorriu para o menino e lhe disse: "Como os outros, tenho certeza que você veio aqui para ver Jesus." O menino sorriu de volta e André continuou: "Bem, eu sou um de seus discípulos, e ele pediu a mim e aos outros para buscar comida para ajudar a alimentar a multidão. Sei que o que você tem aqui não parece muito, mas gostaria de vir com seus cestos de pão e peixe e mostrar a Jesus o que você tem?" André pôde ver a emoção tomar conta do rosto do jovem garoto enquanto o observava, imaginar como seria conhecer Jesus. O rapaz rapidamente concordou e, com sua cesta na mão, ele caminhou de volta para Jesus com André. A cada passo que eles davam, a quantidade de pessoas reunidas parecia aumentar. A multidão agora se estendia para além do que seus olhos podiam ver. E ao se aproximar cada vez mais de Jesus, ele se perguntava se esta era uma ideia tola. Certamente, os outros discípulos iriam rir dele e chamá-lo de louco. Afinal, não havia como estes pães e alguns poucos peixes matarem a fome que se espalhava rapidamente pela multidão. Eventualmente, André e o menino chegaram à frente da multidão e, não muito longe deles, viram Jesus ainda parado com os outros discípulos. "Lá vamos nós", pensou André. Ao seguir seu caminho, ele chamou Jesus: "Mestre!" Jesus se virou e, ao ver André e o menino se aproximando, sorriu e disse: "André, quem é este jovem que você trouxe com você?" Ele deu um empurrão ao menino em direção a Jesus e disse: "Mestre, aqui está um menino que só tem 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. Sei que isto não é quase nada, e não fará muita diferença a uma multidão tão vasta e faminta, mas faça com eles o que quiser." Filipe olhou para André e revirou seus olhos. Pelo menos ele tinha sido realista, pensou ele. André pode ter fornecido alguma comida, mas para quê? Para compartilhar algumas migalhas entre a multidão? Que utilidade poderiam ter estas pequenas porções para Jesus? Ele se perguntava. André sentiu-se inseguro ao ver os outros discípulos passarem escarnecendo e fazendo comentários maldosos uns para os outros. Ele sabia que isto era uma má ideia. Ele não deveria ter dito nada, assim como os outros. Mas apesar do riso abafado e humilhante que ecoou entre os outros discípulos, Jesus parecia calmo e satisfeito. Na verdade, ele parecia
até mesmo entusiasmado, como se algo interessante estivesse prestes a acontecer. Jesus interrompeu seus pensamentos e lhe disse: André, vai e diga ao povo para se sentar. Diga a eles que estamos preparando o alimento. O queixo de André caiu e ele ficou ali parado e confuso, como geralmente ficava diante das afirmações destemidas que Jesus fazia. Como ele poderia dizer-lhes que eles estavam prestes a comer quando não havia comida para dar? Mas Jesus não parecia estar brincando. Então, André levou o jovem garoto com ele e juntos enfrentaram a multidão, instruindo o mar de pessoas que os rodeava a sentar-se. Lentamente, eles tomaram seu lugar entre a vasta paisagem e ali se sentaram à vontade. André observou que todos se sentaram diante dele e começou a se sentir preocupado. De alguma forma, a multidão parecia ainda maior do que antes. Não havia como alimentar todas as pessoas que estavam sentadas na sua frente. Jesus realmente achou que esta era uma boa ideia? Ele se perguntava. E a improbabilidade de sucesso daquela operação estava clara em sua mente. Mas antes que André pudesse pensar mais, o jovem rapaz já tinha ido em direção à multidão, gritando do alto e dizendo a todos que a comida estava a caminho. Assim, sem muita escolha, André juntou-se ao jovem garoto e começou a dizer aos milhares de homens, mulheres e crianças que cobriam a encosta da montanha para se sentarem e se prepararem para comer. Se alguma vez houvesse um momento para um dos grandes milagres de Jesus, ele pensou, agora com certeza seria o momento ideal. Jesus viu André e o jovem garoto caminhando por entre a multidão e ficou satisfeito com a disposição deles de fazer o que havia pedido. Então Jesus pegou os 2 peixes e os 5 pães do jovem rapaz e se afastou, longe do povo e dos outros discípulos. Jesus ajoelhou-se, levantou os olhos ao céu e disse em oração: Obrigado, Pai, por esta comida e pelos corações dispostos que a trouxeram até nós. Peço que o Senhor a abençoe e multiplique, a faça agradável e satisfaça por meio dela aqueles que a receberem. Que cada corpo aqui seja nutrido e que cada coração saiba que Tu és Deus, pois Tu és o Senhor, Todo-Poderoso do céu e da terra, aquele que provê para nós tudo o que precisamos e muito mais. Amém. Quando André terminou de dizer à multidão para se sentar, ele se virou e viu Jesus ajoelhado em oração à distância, perguntando-se o que aconteceria em seguida. André se dirigiu a Jesus na esperança de que ele tivesse um plano. Quando chegou a ele, Jesus estava de pé, segurando a cesta de pães e a cesta de peixes, uma em cada mão. André, disse Jesus, pegue esta comida e ajude-me a distribuí-la entre o povo. Dê a cada pessoa o quanto ela quiser. Embora isso não fizesse nenhum sentido para André, ele pegou as cestas e começou a fazer exatamente como havia sido instruído. Então, Jesus voltou-se para os outros discípulos e lhes disse: Ajudem seu irmão André a distribuir este alimento entre o povo. Certifiquem-se de que eles tenham o quanto quiserem, tanto homens quanto mulheres e crianças. Então, os discípulos seguiram a instrução de Jesus e ajudaram André a passar a comida entre a multidão. À medida que eles faziam o que Jesus lhes havia pedido, os discípulos se deram conta de que algo estranho estava acontecendo. E quando perceberam o que estava acontecendo com eles, eles olharam para as cestas de alimentos completamente atônitos. Participando daquele momento com proximidade, eles sabiam em seus corações que este era mais um dos grandes milagres de Jesus.
de 5 pequenos pães de cevada, talvez o suficiente para apenas 2 pessoas, e de 2 pequenos peixes, suficientes para alimentar uma, havia comida em abundância para os milhares que se sentavam diante deles. De homens famintos, com apetite sem limites, até crianças em crescimento, cujo estômago se estendia impressionantemente, cada um estava satisfeito, mais do que satisfeito. Eles comiam com proveito e repetindo, se desejassem. Muitos até guardaram porções extras de comida com eles para mais tarde. De repente, havia fartura entre eles naquele dia. Na verdade, havia mais que somente fartura de alimento. Quando cada indivíduo da multidão comeu o suficiente e ficou farto, Jesus disse a seus discípulos: recolham os pedaços de pão e peixe que sobram, que nenhum alimento seja desperdiçado. Então, os discípulos passaram novamente pela multidão, juntando qualquer coisa que houvesse sobrado da refeição. Quando terminaram de recolher a comida restante, contaram as cestas, e foram 12 delas cheias de pão. André e os demais ficaram admirados. Como poderia ser, eles pensavam, que dos 5 míseros pães do garoto sobraram 12 cestos cheios? Não demorou muito para que as pessoas começassem a perceber o que havia acontecido. E logo a notícia passou a se espalhar. Burburinhos corriam de uma pessoa a outra e logo todos falavam sobre o milagre que Jesus havia realizado, ali mesmo e depois em outros lugares. Eles diziam uns aos outros: quem mais poderia fazer algo tão grandioso? Certamente este homem é profeta de Deus, aquele que ele enviou ao mundo para nos salvar. O povo começou a entoar o nome de Jesus e alguns a abrir caminho em direção a ele. Em grande alegria, os discípulos fitavam a multidão, mas Jesus não queria que eles causassem comoção sobre ele. Então, Jesus rapidamente e em silêncio se afastou do conjunto de pessoas que se dirigiam a ele e se retirou para o alto da montanha mais uma vez. André notou Jesus se retirar e olhou para ele com admiração. Que homem extraordinário, pensou ele. Poderoso, mas simples. Grandioso, mas humilde. Um homem de grande autoridade e de verdadeira bondade. Ele é um fazedor de milagres, um mestre do amor. André sorriu ao pensar em Jesus, seu mestre sempre fiel e amigo, sempre presente. Quão maravilhoso e quão poderoso é este Salvador que servimos. Através dos milagres de Jesus, temos um vislumbre do céu e um olhar para o divino. Através deste poderoso milagre que alimentou 5.000 homens, recebemos uma imagem do poder de nossa fé e da importância de um coração disposto a desenvolvê-la. Através das ações de André, aprendemos que, quando apresentamos a Jesus o pouco que temos, podemos confiar nele para criar algo grande até mesmo com o menor de nossos meios. Afinal, o poder está nele e não nos nossos recursos e habilidades. Enquanto muitos olhavam para o problema e ignoravam qualquer busca por soluções, André trouxe algo à mesa para Jesus operar. Para Jesus, a pequena oferta de André foi muito melhor do que o uso da lógica ou da razão. E embora este próprio discípulo ainda tivesse um senso de dúvida, ele também tinha uma semente de fé. Jesus abençoou a fé de André e a usou para fazer algo milagroso. E em nossas vidas hoje, Jesus também procura esta fé. Pois mesmo através de pequenos fragmentos de nossa fé, Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que jamais poderíamos pedir ou imaginar, sonhar ou esperar. Através dos pães
e dos peixes de nossas vidas, as coisas que desqualificamos por não parecerem suficientes, Deus trabalha como só Ele pode, abençoa como só Ele faz e dá vida aos milagres como só Ele é capaz. Quando as coisas ocorrem assim, não há dúvidas de que são obras de Deus e não dos homens. Que a partir da história de hoje, você abra espaço na sua vida para que Ele haja da mesma forma, escancarando a sua soberania através de coisas que o homem jamais poderia fazer. Ao adormecer esta noite, lembre-se que não há nenhum problema em sua vida que represente uma ameaça ao poder de nosso Deus. Traga-lhe aquilo que você tem disponível, não importa quão pouco, e acredite que Ele proverá. Mostre a Ele sua fé e confiança de que Ele será fiel. E peça para que Ele gere essa fé em você, se necessário. Pois o amor de Deus se expande mais do que somos capazes de compreender e é dado livremente aos seus filhos. É um amor rico em bênçãos e abundante em graça, pois vem por meio de Jesus, a maior das bênçãos e suprema expressão da graça. Este amor supre até o fundo de nossas almas, satisfazendo nossa fome por algo mais e enchendo-nos com a esperança das promessas de vida eterna. Este amor é nosso, para carregar, abraçar e compartilhar com todos os que nos rodeiam. E, assim como Jesus alimentou aqueles que o cercaram com o alimento que precisavam, permita que Ele alimente e cuide do seu coração com o amor que vem diretamente de seu Filho. Um amor infalível, incomparável e interminável, porque Ele é o pão da vida, e aquele que vir a Ele jamais terá fome.